Então, boa noite mais uma vez, Mitch. Boa noite a todos os ouvintes aí da rádio, desse programa Novo Tempo EUA. Então, eu estava falando de várias experiências que pode dar medo, né? Por exemplo, a pessoa tem um caroço no seio, vai no médico, ele pede uma biópsia, e enquanto o resultado não vem, a pessoa pode pensar, e se for um câncer? Aí dá medo. Ou é um homem que está com PSA elevado, faz o toque da próstata, e aí tem um aumento da próstata, faz também uma biópsia, e enquanto o resultado não vem, dá medo. Ou seja, tem hora que dá medo mesmo na vida, né? Então, o que é medo? Medo é uma emoção positiva quando ela nos previne de avançar em caminhos perigosos. É o medo que nos faz recuar. E nem sempre recuar é covardia ou fraqueza. Existe um medo que é prudente e tem a ver com sabedoria. Agora, o medo excessivo a gente chama tecnicamente de fobia. E isso indica que a pessoa tem algum conflito importante que deve estar inconsciente, porque ela pode não estar preparada para enfrentar esse conflito de forma consciente. Então, a mente, percebendo que a pessoa não está pronta, entre aspas, decide ocultar essa causa do conflito, esse conflito mais profundo, até que a pessoa esteja pronta. Mas como toda emoção que precisa sair e não sai por alguma razão, então vai ter algum sintoma. E um deles pode ser a fobia. Então, fobia é um medo específico que é resultado, um medo exagerado, que é resultado de uma ansiedade muito alta, que é deslocada para um objeto, de maneira que a pessoa se sente menos desconfortável. Em outras palavras, a fobia é um deslocamento da ansiedade ou da angústia para certas áreas da vida da pessoa, de maneira que ela consegue ainda administrar aquele tipo de situação. Por exemplo, imagine um indivíduo que tem fobia tão forte de elevador que não usa nem acompanhado com pessoas conhecidas. Eu já tive pacientes assim. Então, ou se a pessoa que tem fobia de elevador for usar mesmo com alguém ali que está junto dele ou dela, vai sentir sudorese, aceleração do coração, que é a taquicardia, vai ter falta de ar, vai ter tremor nas pernas, muita ansiedade. Mas o problema central, real, não é o elevador. É alguma coisa na mente da pessoa que representa a situação de estar no elevador. Então, é um conflito básico que existe e que transborda um tipo de fobia, né? Então, a explicação genuína desse medo está na história psicológica da pessoa e baseada na história da formação da estrutura de personalidade dela. Pode ser que essa pessoa que tem fobia de elevador, apenas um dos exemplos, né? Tem fobia até de animais inofensivos, tem fobia de passar em túnel, tem fobia de viajar sozinho, tem vários tipos de fobia. Talvez essa pessoa pode ter perdido coisas importantes na vida afetiva dela, na família lá no passado, no casamento atual, com os filhos, gerando uma dor e uma ansiedade muito fortes para ela, que a levou a deslocar esse sofrimento para esse tipo de medo, porque esse medo ela sabe lidar, né? Quer dizer, no caso do elevador, basta evitar o elevador. Eu tive um cliente, meu consultório é no sétimo andar do edifício, e ele tinha pavor de elevador, então ele subia 7 andares sozinho, e depois até eu descia com ele quando terminava a consulta. Então, mas fazendo o tratamento adequado, a pessoa consegue se libertar desse tipo de medo. Agora, existe uma fobia que é muito comum e conhecida até, que chama fobia social. Fobia social atinge 7% da população. Então, os sintomas principais da fobia social são a sudorese, as palpitações, o tremor, a taquicardia, que é a aceleração do coração, uma sensação de perda de consciência, às vezes a pessoa pode ter náusea, ela fica pálida, sente às vezes um incômodo no abdômen e tem uma forte sensação de inquietude. Ou seja, a fobia social, o problema principal da fobia social é o medo de ser alvo das atenções das pessoas. Então, por exemplo, tem pessoas que têm fobia social e vai no shopping, vai numa loja, e na hora que vai pagar ali com cartão de crédito ou tem que assinar algum documento em algum escritório,
ela fica no pânico, né? Porque ela está sendo observada, a pessoa está olhando ali, às vezes, para ela, esperando ela assinar, então isso é uma coisa que incomoda muito. Agora, é importante a gente entender que existe uma diferença entre o medo, a fobia, né, e a ansiedade. Geralmente nós sabemos do que temos medo, né? A gente identifica o medo, eu tenho medo disso, medo daquilo. Mas isso não acontece com a ansiedade. Na ansiedade, a ansiedade é um sentimento de apreensão, de desconforto interior, de falta de paz mental, de inquietude, acompanhado ou não de sensação de opressão no peito. Então, o excesso de ansiedade produz os chamados transtornos de ansiedade, dentre os quais a fobia é um deles, mas também tem o transtorno obsessivo compulsivo, tem a síndrome do pânico, tem a ansiedade generalizada, o estresse pós-traumático e outras maneiras da ansiedade excessiva aparecer. Também é importante a gente entender que tem pessoas que têm episódios de ansiedade muito alta, caracterizando o que nós chamamos de ansiedade estado. Ou seja, ansiedade pode ser estado e ansiedade traço. Qual a diferença? Ansiedade estado é quando a pessoa temporariamente ela está mais ansiosa do que o normal. Pode ser ao passar por um teste de trabalho, uma entrevista para um trabalho, pode ser quando vai fazer a prova para tirar a carteira de motorista, pode ser na prova do Enem, de um vestibular, de um concurso, pode ser quando vai lá, sei lá, no escritório da imigração resolver alguma coisa, né? Então a pessoa pode ter temporariamente uma ansiedade mais alta, mas depois que passa aquele evento, estressou, a ansiedade volta ao normal. Agora, outro tipo de ansiedade a gente chama de ansiedade traço. O nome já diz, né? Faz parte da característica da pessoa. Então, essa pessoa que tem ansiedade traço, diferente daquela que tem ansiedade estado, com ansiedade traço, ela é ansiosa o tempo todo, talvez desde bebê, possivelmente. Então, a gente pode pensar, bom, o que eu faço com a fobia? Né? O que uma pessoa que tem fobia pode fazer? E fobia, relembrando, é um medo exagerado. Bom, primeiro a pessoa precisa admitir que ele existe, né? Que tem, ela tem que reconhecer, ela tem que enfrentar isso e reconhecer que tem hora que dá medo, sim, sem sentir vergonha por isso. Então ela vai analisar para ver se ela não está tendo alguma atitude de risco, né? E se tiver, ela tem que mudar a atitude, porque às vezes a pessoa também se envolve em situações muito complexas que ela pode evitar. E se ela não evita, o medo aumenta. Também é importante a pessoa se perguntar se existe algum conflito importante na sua vida presente. Tem alguma coisa que está mal resolvida, seja na família, seja no casamento, seja no trabalho, seja na comunidade religiosa. Tem alguma coisa que está engasgada na garganta, então tem que procurar resolver isso de alguma forma. Ou ela pode ter alguma coisa lá de anos passados também mal resolvido, né? Um ressentimento. Então é importante ela fazer uma autoanálise para observar se tem essas coisas pendentes ainda na vida para resolver do ponto de vista emocional. E será que ela precisa colocar limites e nunca coloca limites, então acaba sendo vítima de abuso de pessoas que avançam porque também não coloca limite? Será que ela precisa pedir coisas que não está pedindo e por isso assume tarefas demais, né? Será que ela precisa manifestar afeto, mas está muito fechada, uma pessoa fechada e não manifesta o sentimento? Porque o sentimento precisa sair na comunicação social, senão vai sair pelo corpo, vai sair numa crise, né? Será que a pessoa às vezes tem ressentimentos, como eu falei, não resolvidos contra alguém? Porque ressentimentos acabam envenenando a pessoa e pode se manifestar com uma fobia, com uma ansiedade, com uma tristeza, com uma irritabilidade. Será que essa pessoa se ataca por qualquer coisa errada que ela faz? Quem sabe é uma pessoa perfeccionista, né? Ela faz 99% certo e não 100%, e aí porque não fez 100%, se deprecia, se desvaloriza. Então esse autoataque também aumenta a ansiedade, e a ansiedade aumentando pode gerar uma fobia em algumas pessoas. Também, será que ela precisa fazer reparações, né, com pessoas a quem ela machucou de alguma forma, ou deve dinheiro, enfim, ou deve desculpas? Então é importante dar o passo para fazer essas reparações.
Será que é uma pessoa muito perfeccionista que se ataca muito, se deprecia muito, só porque fez um pequeno errinho aqui e ali? Será que precisa fazer reparações com as pessoas, né? De alguma forma que machucou alguém lá atrás e está com ansiedade, uma angústia por causa disso? Então tem que corrigir essas coisas. Lembrando que até o texto bíblico diz que o amor lança fora o temor, né? Tem um texto que fala isso, o amor lança fora o medo. Mas que amor é esse, né? Um amor maduro por si mesmo, um amor maduro pelas pessoas, um amor maduro por Deus. E amor maduro é uma coisa que a gente aprende a vida inteira, a gente amadurece, né? É um processo. E duas coisas que são muito terapêuticas em praticamente qualquer tipo de sofrimento emocional, o que cura as pessoas é a verdade e o amor, né? É o amor não no sentido de uma paixão romântica, mas o amor no sentido de compaixão, de perdão, de aceitação, de acolhimento. Então a verdade, quer dizer, qual é a verdade da minha história, qual é a verdade da minha vida, quais as verdades que eu estou fugindo dela que eu preciso encarar, né? Tanto que Jesus falou assim: conhecereis a verdade vos libertará. Então, quem está sofrendo emocionalmente tem que fazer a pergunta ao contrário: qual é a verdade que eu preciso conhecer sobre meu sofrimento que possa, então, me ajudar a me libertar desse sofrimento, né? Porque a gente faz muita coisa, viu, Mitz? A gente faz muita coisa na vida para fugir de perceber as verdades da nossa história emocional. Trabalhar muito, muito sexo, muita compra, muito Rivotril, muita cocaína, muita maconha, muita, sei lá, muita compra. É uma forma de fugir da dor emocional. Então, a diferença entre fobia e o medo que cabe, né, um medo razoável, é que a fobia não trava a pessoa. Aliás, o medo normal, ele não trava a pessoa, a fobia acaba travando. A pessoa acaba não saindo, acaba só saindo com alguém acompanhado, acaba que deixa a pessoa. Quando a fobia vai aumentando, vai se agravando, a pessoa vai reduzindo a sua vida. Ela fica mais isolada socialmente, ela fica com medo do medo, né? Medo de sentir o medo de novo. Então, já um medo normal, né? Ele não trava a vida profissional, a vida estudantil, a vida social, a vida religiosa. Você enfrenta aquele medo, o medo temporário, ele passa e pronto, você vai bem, não tem uma persistência desse bloqueio na vida, né? Agora, realmente é o que eu falei, para poder resolver, se o medo é exagerado, então a pessoa precisa começar a pensar que possivelmente ela tem algum tipo de conflito emocional importante que está produzindo esse medo, como eu disse. Porque a fobia é um deslocamento da ansiedade para alguma coisa que a pessoa ainda tem um controle. Então a pessoa tem uma ansiedade muito alta porque tem algumas perdas na vida importantes, tem algumas dores emocionais que gerou ansiedade. Aí, nesta pessoa, essa ansiedade exagerada é canalizada para a fobia. Por quê? Porque na fobia ela ainda consegue controlar. Controlar como assim? Se é de elevador, vai pela escada. Se é de passar em túnel, dá uma volta longa, mas não passou no túnel, né? Se é fobia de assinar um cheque em público, então ela assina antes e leva o cheque assinado. Enfim, ela tem uma estratégia para poder lidar com aquela fobia. Mas agora é importante entender isso, de que a fobia é uma representação de um conflito importante na vida dessa pessoa e que isso é que tem que ser avaliado, compreendido e pesquisado para poder resolver a base, né, a origem dessa fobia. Coping skills. E uma das coisas que você pode fazer é fazer a gente chama de dessensibilização. Por exemplo, se a pessoa tem um medo muito grande de sozinha ali no mercado comprar alguma coisa, só vai com alguém, aí está fazendo tratamento, então ela pode começar a avançar para dessensibilizar, tipo assim, então ela vai com alguém no carro, aí alguém fica dentro do carro e ela vai sozinha no mercado e volta, né? Aí depois, entendeu? Vai fazer uma gradação. Aí depois ou talvez ela não consiga fazer de cara isso aí, então ela vai com alguém no carro, esse alguém fica na porta do supermercado, do Walmart, seja lá o que for, e aí ela vai lá dentro e a pessoa fica na porta esperando. E depois, ao invés da pessoa ficar na porta, fica dentro do carro. E, enfim, vai dessensibilizando esse medo. Por exemplo, uma vez uma criança estava fazendo terapia que tinha muito medo de animal, né, de cachorro.
Então, o que a terapeuta fez? A terapeuta primeiro mostrou uma fotografia de um cachorro, depois mostrou um cachorrinho, na outra consulta, um cachorrinho de pelúcia, depois lá na frente, um cachorrinho de verdade, para a pessoa poder ir enfrentando esse medo de uma forma. É um desmame. É. O medo de lugares fechados tem muito a ver com as pessoas vão ter até crise de pânico, né? A crise de pânico ela acontece muito com essa característica. Pessoas que têm crise de pânico, a síndrome do pânico, que também é um transbordamento da ansiedade, uma ansiedade muito alta. Às vezes são pessoas perfeccionistas, às vezes são pessoas que se exigem muito, às vezes são pessoas que têm um vínculo afetivo muito apegado com alguém desde sempre, né? Pessoas às vezes brilhantes, né, na área acadêmica, na área empresarial, mas tem uma dependência, um cordão umbilical ligado com alguém que é um negócio muito complicado. Então, qualquer coisa que ameace romper esse vínculo, ou qualquer coisa que exige dessa pessoa ter que resolver sozinha alguns assuntos e ficar meio longe dessa pessoa que é o vínculo afetivo importante, ela vai ter uma ansiedade excessiva que pode gerar uma crise de pânico. Algumas dessas pessoas, por exemplo, você vai no teatro, vai numa igreja, vai no auditório, senta ali pertinho da porta de saída da emergência, porque mesmo assim ainda fica suando embaixo do braço e tal, né? E uma Então, ressonância magnética, né? É complicado, né? não, a ressonância magnética, essas alterações emocionais, elas não. A ressonância magnética, então, aí é pior ainda, né? Vai entrar naquele tubo ali, né? Sim. É um negócio complicado. Tem pessoas que nem conseguem ou tem que ter um pouquinho de sedação para poder entrar aí e fazer esses exames, né? Mas o importante entender de tudo isso, seja síndrome do pânico, seja a fobia, seja o transtorno obsessivo compulsivo, todos esses sofrimentos têm a ver com uma ansiedade exagerada. Ansiedade exagerada que pode ter, como eu falei, característica porque a pessoa já é uma pessoa ansiosa desde sempre, é um bebê que já nasceu meio ansioso, a gente chama de ansiedade traço, né? Ou a pessoa viveu situações traumáticas que geraram essa ansiedade nela, porque ela é mais sensível, talvez, do que o irmão, do que a irmã que viveu o mesmo trauma, né? Então, essa pessoa muito sensível, então ela vai ter que começar a pensar, será que ela pensa em coisas trágicas o tempo todo? Que tem pessoas assim, né? Ah, não vai dar certo. Ah, o motorista do ônibus vai dormir. Ah, vai furar o pneu. Ah, vai chegar atrasado. A pessoa está sempre pensando em coisa trágica. Então, nesse caso, uma terapia TCC, terapia cognitivo comportamental, vai ajudar essa pessoa a corrigir esses pensamentos trágicos e substituir por pensamentos que não são trágicos, né? De esperança, de resolução, porque muitas vezes a pessoa, por exemplo, na crise de pânico, tem pessoas que têm uma interpretação trágica dos eventos, né? Então ela tem a tendência de qualquer coisinha que acontece, sei lá, aparece um ronco assim na barriga, que é um gás ali normal, né, no processo digestivo, e ela já, ai meu Deus, o que está acontecendo com a minha barriga, né? Ela sobe uma escada meio rápido, o coração acelera, ai meu Deus, o coração acelerou, será que eu vou ter um infarto? Então ela tem uma tragicidade, incentiva ela a pensar em coisas que não são trágicas. Eu acho boa ideia e então os ouvintes aí guarda a pergunta e traga aí na próxima participação, se Deus quiser.